E graças a Jesus. Então, pedindo a sustentação da espiritualidade, eu agradeço a Deus ter vocês aqui nessa noite. Que todos sejam amparados, abençoados, e que todos nós juntos, né, possamos compartilhar a lição de hoje. Eu escolhi um tema do Evangelho de Jesus, não julgar. Então, quando Jesus esteve entre nós, a missão de Jesus durou 3 anos. Dos 30 anos de idade a 33 anos de idade. Então, ele teve 3 anos para deixar tudo que ele precisava como roteiro, né, de felicidade para nós. Um dia, ele chega numa elevação, um monte, em frente ao Mar da Galileia, e faz um discurso, né, conhecido do mundo todo, para quem é cristão, como o Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças. E quem quiser ver o sermão todinho, está na Bíblia, no Novo Testamento, nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E ele falou muitas frases importantes, deu vários direcionamentos, e uma das frases do Sermão do Monte, considerado o mais importante da história, diz assim para nós, ó: porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido os outros, vos medirão também, ou vos hão de medir. Então, repetindo, porque com o juízo que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. Né? Então, ele faz aqui uma séria advertência para que a gente se abstenha de ficar julgando sempre. Jesus conhecia todos nós. E é um médico, né, de almas. E sabe que nós somos imperfeitos, que nós vivemos com pessoas imperfeitas. E vivemos num mundo de pessoas imperfeitas. Então, nós temos uma facilidade, todos nós, estou me incluindo, de julgar. Às vezes pelo pensamento, às vezes falando, né? Comentando, guardando para si ou divulgando, né? Às vezes, até através da rede social. Você não, às vezes a pessoa critica pela rede social, não fala o nome, mas todo mundo sabe quem é, né? Então, ele nos advertiu para a responsabilidade nossa de ficar julgando indevidamente. E o Espiritismo fala que Jesus falou isso para nós porque nós somos, de modo geral, pessoas orgulhosas, né? E que as pessoas orgulhosas, elas se colocam num grau de superioridade, né, com relação às demais pessoas. Vocês conhecem pessoas que são donas da verdade, que acham que são donas da verdade? Tem gente que acha que é dono, a verdade só é dele. Tem gente que acha que comprou a verdade e ficou com ela. Concordam? Mas será? Imaginemos uma pessoa que se acha superior, que, né, se acha que é dona da verdade, se um dia Chico Xavier abraçasse ela e andasse com ela. Será que Chico Xavier ia achar que ela é uma pessoa superior, diferente dos outros, melhor que os outros, dono da verdade? Como nós moramos num planeta de provas e somos imperfeitos, dificilmente nós vamos poder nos considerar superiores aos outros, né? Nós estamos na Terra com um objetivo: evoluir. Então, a Terra é considerada pelos espíritos superiores como uma grande escola. Para uns é um grande hospital, para outros é um presídio. Mas nós viemos aqui para evoluir, né? Vocês já repararam como o tempo está passando rápido? Vocês percebem isso? De uma rapidez tão absurda que chega a assustar, né? A rapidez do tempo. E
Eu hoje de manhã, eu fui numa clínica dentária lá em Santana. E quando o Luiz parou o carro, que a gente olhou do lado, tinha uma casa toda enfeitada para o Natal. Ele olhou para mim e falou assim, Natal? Cheio de luzinha acesa. E aí, Natal? Pois é, deixa eu tirar a foto. Já tá bom, Sônia, uma só. E aí, é assim, é uma coisa absurda a aceleração. E os espíritos falam que existe realmente, não é impressão nossa, que deve ter umas 5 horas a menos do que tinha antes, por conta da transição planetária. E quanto tempo que a gente tem para evoluir, fazer coisas boas, se melhorar? E a gente gasta tomando conta da vida dos outros. Jesus falou que a gente devia orar e vigiar, não é vigiar os outros, né? Vigiar nós, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa frase aqui, ó. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar e que vales mais que o culpado. Né? Então, o Evangelho chama a nossa atenção para a gente prestar atenção que nós também temos defeitos. Né? E que a gente precisa tomar bastante cuidado com o julgamento que nós fizermos, porque isso volta para nós. Né? Por conta da lei de causa e efeito, que é uma lei de Deus, a lei de ação e reação, a lei de reciprocidade. Tudo que nós emanamos para o universo volta. Então, o fato de julgarmos, temos o vício de julgar, esse julgamento vai ser feito com a gente, está lá no Sermão da Montanha. Seja nessa vida mesmo, seja em outra vida, ou quando nós voltarmos para o mundo espiritual. Um dia, o julgamento retorna para aquele que julga. E assim, que julgar se tornou uma coisa normal. As pessoas, de modo geral, acham natural fazer julgamento, fazer crítica, né? E lá no status e ofender um monte de gente. E não é normal. E não é normal, porque nós estamos atrasando a nossa evolução. Porque nós perdemos um tempo imenso com isso, em vez de melhorar nosso estado espiritual, né? E quando nós nos sentimos julgados, nós ficamos irados, nós ficamos revoltados, nós não aceitamos que as pessoas nos julguem. E ainda tem uma determinada situação. Às vezes, a gente faz um comentário, imagina uma situação, depois de muito tempo a gente descobre que estava errado, que não era bem aquilo que a gente viu ou que a gente imaginou. E isso nos leva, né, a carregar uma grande culpa. No atual estágio de evolução da Terra, né, ainda nós não temos compreensão daquilo que os espíritos falam. E muita gente fala isso na rede social, que nós julgamos aquilo que nós temos de defeito, que nós temos facilidade de ver o erro do outro que existe em nós. E os espíritos falam que nós estamos num nível de evolução que a gente não consegue entender isso aí. Porque a gente faz a crítica, porque a gente acha que não faz aquilo. Né? Mas eles falam assim, que o nosso espírito tem um arquivo gigantesco de tudo que nós vivemos em todas as vidas que nós tivemos. E nesse arquivo, nós temos lá algumas coisas gravadas e tendência a fazer alguns julgamentos errados de coisas que nós já passamos em outra vida e que nós temos a tendência. Por isso que eles falam isso, né? E que nós temos uma probabilidade muito grande de cometer uma injustiça. Eu vou contar uma coisa aleatória, que veio na minha cabeça quando eu estava escrevendo a palestra hoje. Você levanta cedo e vai comprar pão bem cedinho. E quando você está chegando perto da padaria, na esquina, ainda está começando a clarear, você vê a sua vizinha casada conversando com o rapaz. E você não conhece aquele rapaz. A primeira coisa que a grande maioria das pessoas pensa é isso. Caramba, será que ela tem um amante? A maioria pensaria isso, né?
E a gente nem imagina que pode ser uma pessoa conhecida que ela encontrou de repente, que ela não via há muito tempo, um parente que ela não via também há bastante tempo, ela encontrou e parou para conversar. Agora, imaginem se a gente vai para casa, vai no grupo de família ou alguém em particular e fala assim: você nem imagina o que eu vi. Acabei de ver. E conta essa situação que nós imaginamos que aconteceu e que pode não ser verdade, né? Então, nós devemos a todo custo evitar esse tipo de coisa, de julgar sem ter certeza das coisas, né? Porque se acontecer uma tragédia, que nem nesse caso que eu contei, ou qualquer outra situação, nós vamos carregar uma culpa, às vezes, a vida inteira. E, às vezes, quando nós passamos isso para frente, pode gerar uma confusão imensa, né? E aí eu fiquei pensando, o que a gente julga nos outros? E fiquei imaginando, aí pensei assim, posso fazer 10 slides, vou fazer um só. Nós julgamos as pessoas egoístas, as pessoas que não têm empatia pelos outros, os desonestos, os agressivos, as roupas que a pessoa veste, o corte de cabelo, o peso da pessoa, a cor da pele, o partido político, a religião, a moralidade, o que fuma, o que bebe, o que adia soluções, que fica enrolando a vida, o comportamento da pessoa em casa, a pessoa que não quer trabalhar, a pessoa acomodada, a pessoa preguiçosa, a pessoa que não é limpa, a pessoa que é incompetente, o time de futebol da pessoa, a nacionalidade, a pessoa que não fala corretamente o português, tem dificuldade para falar, a pessoa que fala palavrões, aquele que trai, aquele que tem ciúme, aquele que é possessivo, aquele que manipula, a pessoa melindrosa, aquela que se irrita por tudo, né, se melindra, fica de mal por qualquer coisa, aquele que se acha superior, a nacionalidade, o orgulho. E eu poderia ficar fazendo aqui slide. E aí a gente tem uma ideia de como... Eu só esqueci de colocar o tempo, que a gente critica também, né? Se está frio, se está calor, né? Nós temos limitações. E, assim, a gente tem a impressão que não. Mas a gente perde pessoas por conta desse hábito que nós temos, né? Eu vou falar 1000 vezes que eu estou incluída aqui, tá? Então, estou falando de nós. Por quê? Será que quando a gente comenta com alguém, a pessoa não vai contar para ninguém? Vocês acreditam que a pessoa não vai contar? Vai, né, Mercedes? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, às vezes você acha e fala assim, olha, eu vou te contar uma coisa, mas você jura que você não conta para ninguém? Não é assim que a gente faz? Não é assim, Tati? Né, Célia? Você não conta para ninguém? Não é, Maria? Não, ó, eu vou confiar em você, hein? Não conta para ninguém. Será que não conta? De repente, uma pessoa que é sua amiga vira as caras para você, deixa de falar com você. Aí você fala bom dia, ela não responde, daí você não vê mais, e você não sabe por quê. É porque alguém falou, ela falou isso de você, ela não gostou da sua roupa, falou que a sua roupa estava feia. É o suficiente, né? E, às vezes, a gente tem medo, nós mesmos temos medo de ser julgado. E, às vezes, a gente tem que tomar uma decisão na vida da gente e não toma com medo do julgamento que as pessoas vão fazer de nós, né? A gente está tão acostumado com o julgamento que, muitas vezes, a gente... Exemplo, vou dar aleatório também. Às vezes, você está num relacionamento ruim, um relacionamento que não é mais bom, um relacionamento que não te dá alegria, né? Uma dificuldade de convivência, e você quer se libertar dessa relação. Aí você começa. O que a família vai achar? O que a família do marido vai achar? Ou da esposa? E muitas vezes a gente se breca, deixa de ser feliz, deixa de fazer coisas preocupado com o julgamento das pessoas. Ou, às vezes, está apaixonado por uma pessoa, mas acha que a família não vai gostar porque a pessoa é de uma outra nacionalidade, de um outro credo religioso, de um credo político diferente, e a gente muitas vezes se breca com medo do julgamento, né? Então, a gente precisa
focar a vida na nossa melhoria, aproveitar esse pouco tempo que nós temos, né? Como eu disse lá, não é, Luísa, a casa enfeitada para o Natal que nós vimos hoje, né? Aproveitar o nosso tempo para evoluir, né? E não gastar tempo com esse tipo de coisa. Jesus disse assim, no mesmo sermão da montanha, que nós vemos o cisco no olho do nosso irmão e não vemos a trave no nosso olho, né? Ele quer dizer assim, defeitos bem pequenininhos dos outros nós enxergamos fácil. Mas, às vezes, nós temos um defeito maior e não conseguimos enxergar, né? Então, é a crítica que Jesus faz para nós com relação a isso. Essa facilidade que nós temos de enxergar, por menor que seja, né, o defeito do outro. Julgar, claro que não é bom. Mas se nós não conseguirmos não julgar, pelo menos vamos tentar não comentar. Julgar para nós, guardar na nossa cabeça e ficar com aquilo, até você, né, digerir isso. Porque, né, nós vamos comentar, e quando nós falamos, tem uma nuvem de testemunhos escutando. Né? E a gente não pode confiar cegamente que nunca vai ser falado aquilo que a gente falou. E o pior é que, assim, você conta um segredo para a pessoa, e ela conta para outra pessoa, e se isso vier à tona, ela vai falar assim, não, foi ela que falou. Mesmo que você falar que não falou, não tem mais como consertar. Né? Então, o Sócrates, que foi precursor de Jesus, foi um filósofo na Grécia, uma pessoa altamente evoluída, né? 500 anos antes de Jesus, falava coisas que Jesus ia falar. Ele falou que, assim, toda vez que a gente for falar, a gente tem que passar o que a gente vai falar no crivo das 3 peneiras. Se vocês acham isso em qualquer livro de filosofia. Tem que passar pela peneira da bondade, da utilidade e da verdade. Aquele caso que eu contei da moça que estava conversando com o rapaz, né? Antes da gente comentar, a gente tem que pensar assim, o que eu vi é bom? Tem bondade? A primeira peneira. Eu acho que não tem bondade em ver aquilo, né, e pensar mal, eu acho que não é bom. Não passou nessa peneira. Tem a segunda peneira. O que eu vou falar tem utilidade para alguém? Não. Você não tem nada com isso, com a vida da pessoa. E a terceira, a da verdade. O que eu vou falar é verdade? Às vezes não é. Então, tudo que nós vamos comentar que não diz respeito a nós, nem às pessoas mais próximas de nós, a gente tem que passar nessas 3 peneiras, mas tem que passar nas 3 para poder falar. Da bondade, se é uma coisa boa, se, né, tem utilidade aquilo que a gente vai falar e se é verdade. Se não for, não é para falar. O filósofo diz assim, nunca fale o que pensa sem pensar antes de falar. A maioria de nós é assim, primeiro fala, depois pensa. Aí já falou. Nós temos que sempre pensar antes de falar, né? E aí, a lição fala para a gente algumas estratégias que a gente precisa estar desenvolvendo para evitar esse tipo de coisa, da gente ficar com vários julgamentos, né, guardados no nosso espírito, que vão trazer situações ruins na nossa vida. O primeiro é pensar antes de falar. Muitas vezes, não falar é um livramento. A gente tem que pensar isso. Muitas vezes, você ficar quieto é um livramento, principalmente dentro de casa. Alguém discorda? Dentro de casa, a melhor coisa que a gente faz, muitas vezes, é ficar com a boca fechada, para não dar confusão, né? Aqui eu inverti. É assim, ouvir e não propagar fofocas, né? Fará com que descartemos mais corretamente aquela informação, né? Que pelo menos é questionável. A gente nunca sabe quando alguém conta alguma coisa para a gente se é verdade, né? Não passa pela peneira da verdade. A consequência imediata disso, né, é você cortar a fofoca. Digamos que é uma corrente. Um conta para o outro, que conta para o outro, que conta para o outro. Se chegar em você e parar, você terá ganho um crédito no céu. Percebem?
Aí vem outra situação, vai falando, falando, chega você para. Então, os espíritos falam que seria uma forma de evitar confusão, não só para nós, mas para muitas pessoas que estariam envolvidas em fofocas. E um exemplo, né, para essas pessoas, sempre fazer com que pare ali. Ou então, se nós estamos numa roda e estão malhando uma pessoa, sempre lembrar que todo mundo tem um lado bom. Não existe ninguém que não tenha um lado bom, né? Se nós conseguimos falar, olha, mas ele é um bom filho, olha, mas ele é um pai, né? Olha, ele é trabalhador, olha, né? Se a gente não conseguir fazer isso porque vai se sentir deslocado do grupo, pelo menos não fala mal, né? De novo, lembrando das 3 peneiras, né? Se tem bondade, se tem necessidade de falar e se é verdade. O outro item que os espíritos nos aconselham é lembrar que ninguém é perfeito, né? Porque, assim, quando a gente tem um hábito do julgamento, a gente, teoricamente, se acha melhor que todo mundo, né? Que nós julgamos. Então, a gente precisa aumentar o grau de tolerância e de indulgência. Então, é assim, ó, vou fazer uma brincadeira com a Sônia, está ali em pé, né? Então, a Sônia fez uma bobagem qualquer. Eu tenho que olhar para ela. Quem é indulgente? Não estou dizendo que eu sou, estou dizendo que é o certo. O que é indulgente? Eu olho para ela e penso assim: a Sônia, ela é imperfeita. Ela vive num mundo de pessoas imperfeitas. Então, um dia ou outro ela vai errar. E eu não tenho nada com isso. Se é um filho, se é alguém próximo de nós, que a gente pode aconselhar uma coisa, mas nos envolver com situações que nós não temos nada com isso, é um erro que vai causar muitos problemas para nós quando nós entrarmos na espiritualidade. Nem todo mundo pensa, né, e age da mesma forma, né, e não é por isso que deve ser menos respeitada. Todo mundo tem o direito de pensar diferente, de ter cor diferente de preferência, de ter time de futebol diferente, né? E assim, tem um monte de gente que torce mais contra o time do outro do que a favor do time dele, para poder chegar no dia seguinte e esculhambar o outro, né? Ele fica mais feliz de esculhambar o outro do que de torcer pelo time dele, né? E a gente achar que todo mundo tem que pensar igual a gente, achar que as nossas coisas estão certas, é uma insanidade. É uma pessoa que não tem bom juízo, né? Achar que todo mundo tem que ser igual. Olhar para a gente, né? E aproveitar grande parte do nosso tempo para analisar a nossa conduta e sair dessa vida melhor, né? O grande lance da encarnação, para quem conhece a doutrina espírita, para quem já estudou, para quem já leu livro, já assistiu filme, é sair dessa vida melhor do que entrou. Se você entrou na encarnação no nível tal, um nível X de evolução, é um dia sair pelo menos um degrau a mais, né? Então, se nós cortarmos esse hábito do julgamento, nós vamos crescer espiritualmente muito. Nós vamos clarear o nosso perispírito assim de uma forma incrível, né? Ter a mente aberta, né? E procurar, em vez de ser nessa imagem, a moça de cabeça baixa ali, representa as pessoas que reclamam de tudo, derrotistas, que sempre a pessoa está doente, vai lá e fala, mas eu tenho uma doença pior, e reclama da doença, e reclama do tempo, e reclama do vizinho, e reclama do parente, né? Ser pessoas positivas, né? Passar coisas positivas para os outros, né? Isso é uma forma também de evolução, porque quanto mais você passa coisas positivas, mais você, né, está aprendendo a fazer as pessoas te respeitarem, a te amarem, e você passa a ser amado. A pessoa que só critica não é amada. E a pessoa que é positiva, que trata as pessoas com um sorriso, fala assim, a pessoa fala, eu estou ruim hoje. Não, mas já você vai melhorar. Mas eu estou com dor de cabeça. Eu vou fazer uma vibração para você e vai passar. E assim por diante, sempre tentar elevar a moral da pessoa, né? Sentir-se bem consigo mesmo, ser diferente no sentido de que tudo que nós vamos fazer, não só com relação à crítica, tudo. Qualquer situação que nós vamos fazer, nós temos que parar e pensar assim, o que Jesus faria no meu lugar? Nós já fazemos uma porção de coisas que Jesus faria.
Nós acredito que a maioria aqui não tem a coragem de roubar, de prejudicar, de matar, de agredir, de ferir, né? De puxar o tapete do outro. Então, nós fazemos várias coisas que Jesus já faz, fazemos como ele faz. Mas, daqui para frente, tentar fazer mais coisas. Eu vou passar um vídeo de 3 minutos aqui de Jesus, né? E dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita... Venham, venham! Vamos! Vamos! Traga! Vamos! Vamos! Levante! Pega ela lá! Até ali! Pega pra cá! Vem! Wagner aqui! Vamos! Venha! Vamos! Aqui! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Então, os fariseus, que eram aqueles, né, que se consideravam as pessoas perfeitas e que levaram ela para o julgamento de Jesus, porque a lei de Moisés mandava apedrejar, etc., etc., né? Eles tinham a aparência de homens perfeitos, homens que eram acima e donos da verdade, né? Só que a gente tem que lembrar que as aparências enganam, né? Ao contrário, né? Quando Jesus falou assim, aquele que estiver sem pecado de vocês, atira a primeira pedra. Eles foram embora e o Evangelho fala que os mais velhos foram primeiro, porque os mais velhos têm mais defeitos, né? Então, aí Jesus deixa a lição, né? Que ele pergunta para ela, ninguém te condenou? Ela falou, não. Ele falou, também não te condeno, vai, não peca mais. É isso, né? Encerrando, falando rapidamente desse escritor, que tem um nome difícil, ele escreveu um livro chamado O Poder da Empatia. E ele inaugurou em Londres um museu, chamado Museu da Empatia. E ele desenvolve nesse museu uma dinâmica. As pessoas vão lá espontaneamente para fazer a dinâmica, né? Com relação a julgamento. E a dinâmica chama-se Coloque-se no meu lugar. Então, o que ele fez? As pessoas que se candidatam a passar pela dinâmica fazem assim. Vão até o local, até o museu, e deixam um par de sapato usado. E as pessoas que querem fazer dinâmica chegam até o museu
E vai ter um monte de par de sapato ali. Eles escolhem um número que ele calça, né? Se é de mulher ou de homem. Veste o calçado e tem que percorrer o museu com fone de ouvido. E, durante o percurso, a pessoa dona do sapato, ela gravou um áudio onde ela conta a vida dela. Então, o áudio fala assim, meu nome é tal, eu nasci na cidade tal, meu pai era tal pessoa, era camponês, era rude, e vai contando. Né? A minha infância, eu passei fome, e vai contando, eu nunca pude ir na escola, e a pessoa conta a vida toda dela, porque todos nós temos trechos da nossa vida de sofrimento. E a pessoa vai andando pelo museu ouvindo a história do dono do sapato. E quando chega na ponta, ela senta, a pessoa, dona do sapato, chega para ela e fala, você me condenaria? E ela começa todo mundo a chorar e falar, jamais eu te condenaria. Se eu tivesse tido a sua vida, talvez eu tivesse feito coisas muito mais erradas. É uma lição para todos nós. A gente não sabe a vida do outro, não sabe os motivos que levaram ele a fazer determinadas situações, né? Então, a gente tem como ser como Jesus. Encerrando. Não sei se vocês conhecem essa frase, o amor é o único jeito que dá jeito para tudo aquilo que não tem jeito. Isso significa que, assim, quando nós caminhamos na direção do amor, nós caminhamos para Deus. E quando nós caminhamos sentindo ódio, nós caminhamos contra Deus. Então, o amor é o único jeito que dá jeito para tudo aquilo que não tem jeito, né? E a Madre Teresa, para encerrar, falou isso aqui. Aquele que tem tempo para julgar as pessoas não tem tempo para amar as pessoas. Certo? Aquele que tem tempo para julgar as pessoas não tem tempo para amá-las. Então, se nós temos que desenvolver o amor, e nós perdemos tanto tempo julgando, a gente não consegue desenvolver o amor. Vigiai e orai, para não caíres em tentação, né? O julgamento é uma tentação. Então, eu encerro aqui a palestra. Eu sei, né, que é um tema assim, que mexe muito com a gente, faz a gente lembrar de várias coisas. Mas a ideia não é criticar nem julgar ninguém. A ideia é recordar que a gente precisa evoluir, para isso a gente tem que ir cortando as arestas, né? E nos tornando que, se a gente conseguir todo dia evitar um julgamento, a gente já ganha, né, um crédito no céu, tá bom? Era essa a ideia, que todos possam ser abençoados. Obrigado por terem me ouvido. Um beijo no coração. Gratidão.